Olá, queridos, graça e paz, que Deus possa abençoar a tua casa, a tua vida. Eu quero deixar uma palavra para o teu coração. No ano de 2006, eu passei uma luta muito grande na minha vida financeira, na minha vida espiritual, uma luta muito intensa, porque em 2005 meu filho tinha nascido, Gabriel, que hoje tem 13 anos, dia 29 de agosto. Logo depois eu fui dispensado, eu trabalhava na Barra da Tijuca, eu fui dispensado e éramos vice-presidente de uma igreja onde começamos a sofrer uma luta muito grande. Estávamos passando uma batalha, uma prova muito intensa na igreja. E no ano de 2006 caiu um temporal em São Gonçalo, uma chuva tão grande que nunca tinha acontecido isso em São Gonçalo, ao ponto da onde eu morar alagar tudo. Naquele dia eu perdi quase tudo da minha casa. Meu filho recém-nascido, eu lembro que eu estava na casa da minha mãe quando o temporal começou a cair. Minha esposa ligou para a casa da minha mãe informando da situação, só que eu não podia sair da casa da minha mãe porque ninguém andava em São Gonçalo, a minha casa tomada. E todos os meus amigos, eu estava com quase 6 anos de casado, porque eu casei no ano de 2000 e hoje nós estamos 19 anos casados, bem casado, para a glória de Deus. E eu lembro que os amigos que entravam na nossa casa tinham uma casa como casa de boneca, porque nós tínhamos tudo do bom e do melhor. E aquela chuva veio para arrasar com a nossa vida. Interessante que quando as coisas estão pior, estão ruins, a tendência é piorar mais ainda, irmãos. Não tem para onde fugir, porque chega um momento da nossa vida que nós dependemos somente de Deus, e quando a nossa vida está na dependência de Deus, é onde Deus entra, é onde Deus trabalha. Às vezes a gente está passando um momento difícil, as coisas pioram mais ainda, para Deus mostrar que Ele é Deus na nossa vida, e que somente Ele pode resolver e entrar com uma providência na nossa história. E eu lembro que perdemos tudo, desempregado, uma luta muito grande, e bateu uma tristeza tão grande na minha alma, porque, querendo ou não, éramos novos convertidos, tinha quase 8 anos de crente somente. Bateu uma tristeza muito grande na minha vida, e o Espírito Santo me fez uma pergunta: aonde está a tua alegria? Em quem está a sua maior alegria? E o Senhor me levou ao livro, a carta do apóstolo Paulo, que escreveu à igreja de Filipos, aonde aquela carta é interessante. No capítulo 1, versículo 21, ele vai dizer: olha, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Quando você olha toda essa carta, e quem é amante da Bíblia sabe que a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta reconhecida como a carta da alegria, a carta onde Paulo está expressando o melhor da tua alma. Você vai encontrar nesta carta as seguintes expressões: alegrai-vos, alegre-se, regozijai-vos. Paulo está convidando o povo a se alegrar em Cristo, porque o seu maior prazer era viver na presença do Senhor. A sua maior alegria era estar na presença de Deus. E esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo. E interessante, irmãos, que quando nós vemos o cenário desta carta, logo imaginamos o quê? Paulo combateu o bom combate, terminou a sua carreira, guardou a sua fé e agora está vivendo de aposentadoria do céu. Está vivendo numa fazenda, está vivendo numa casa. Hoje estou aqui em Piratininga, está vivendo numa casa de frente para a praia. E quando você olha essa carta, o que você entende é isso, que Paulo está vivendo o melhor da sua vida, está aposentado em Deus, está com uma conta gorda financeiramente, porque a alegria de Paulo era grande, irmãos, e ao convidar esta igreja, é uma igreja que ele tinha um apreço muito grande, porque foi a primeira igreja que ele fundou na Europa, em Atos capítulo 16, na sua segunda viagem missionária. Foi uma igreja que ajudava no teu ministério, verdadeiramente ajudava na obra missionária. Paulo era sustentado por essa igreja. Então Paulo tinha um apreço muito grande, e ele convida o povo a se alegrar em Deus. Mas quando eu olho o cenário aonde Paulo estava, irmãos, aquilo dali começou a me confrontar. Foi aonde o Espírito Santo começou a falar comigo. Por quê? Primeiro, Paulo estava no cárcere romano, dentro de um cárcere, quando escreve essa carta. Segundo, estava esperando a sua sentença de morte sair.
Terceiro, estava sendo esbofeteado por um mensageiro do diabo todo dia. Paulo, todo dia no cárcere, estava sendo espancado e esperando a sua sentença de morte. Paulo sabia que iria morrer a qualquer momento, mas mesmo assim, ele escreve uma carta para uma igreja, aonde ele está transbordando de alegria. Sabe por quê? Porque o seu maior prazer, irmãos, a sua maior alegria não estava nas coisas materiais desta vida, a sua maior alegria estava em Cristo, e a alegria de estar em Cristo, ela triunfa sobre todo e qualquer tipo de sofrimento. Quando eu leio esta carta e quando o Espírito Santo abre a minha mente, eu percebo, irmão, que tudo aqui desta vida é passageiro, porque Deus tem algo maior para a nossa vida. Paulo chegou a dizer que nada se compara com a glória que há de ser revelada, irmãos. Deus tem algo maior na nossa vida, Deus tem algo grande na nossa história. Nada se compara com a presença de Deus, nada se compara com a presença do Espírito Santo, e nós temos que ter esse entendimento. Eu me lembro que quando eu me converti, porque eu fui para a igreja, eu não fui pela dor, como muitos dizem, olha, eu fui pela dor. Não, eu fui pelo amor. Eu fui convidado, eu ainda era jovem, fui convidado a ir para a igreja. Quando eu entrei na igreja, eu tomei um susto, porque eu vi o pastor sendo usado por Deus, entregando profecias, e eu não sabia que era aquilo. E eu perguntei ao amigo meu: querido, o que é isso que está acontecendo? Porque eu fui visitar a igreja, fui acompanhá-lo. Ele disse: olha, é a manifestação de Deus aqui dentro da igreja, que Deus está conosco. Como eu falei, como assim? Porque eu vim de uma igreja, de uma cultura católica. Eu falei, como assim? O que eu aprendi é que Deus está no céu. Ele disse: não, meu irmão, Deus está no céu, mas ele também se manifesta aqui na terra por causa da minha e da sua vida. Quando eu vi aquilo, irmãos, Deus se manifestando, eu disse: olha, eu quero esse Deus. E eu fui impactado pela glória de Deus. E eu me lembro que eu comecei a fazer uma campanha para ser batizado, para ter o dom de língua, coisas que nós não vimos hoje mais, irmãos. Hoje o que nós vimos é a campanha da prosperidade, campanha para carro, campanha para casa, porque o povo está se apegando às coisas desta vida e esquecendo que tem algo maior no céu, me esperando e lhe esperando. O propósito de Cristo morrer na cruz do Calvário não é para você só ter uma boa vida aqui na terra, mas o maior propósito é você ter garantia da salvação da sua alma. E hoje em dia, irmãos, a gente não vê mais esse tipo de propósito que nós vimos aí. É campanha para tantas as coisas. E eu me lembro que minha esposa me ajudou em jejum e oração. Foram 8 meses subindo o monte, fazendo campanha de jejum para começar a ser batizado no Espírito e falar em línguas. Hoje a nossa juventude, hoje a nossa mocidade, nós não vimos mais isso. Campanhas de oração, campanhas para ser batizado no Espírito, para falar em língua, para ter o dom de interpretação, para ter o dom de cura. Sabe, porque o povo está apegado a esta vida, e por isso a depressão tem entrado, por isso a opressão tem entrado, porque o povo está preso a esta vida e se esquece, irmão, que o maior bem da igreja de Cristo, do ser humano, é a presença de Deus. Querido, nada se compara com a presença do Espírito Santo. Ponha isso no teu coração. Deus tem algo maior na tua vida, mas nada pode se comparar à presença de Deus, porque Deus já te deu algo maior, que é a sua glória, meu irmão. Ei, presta atenção nesta palavra. Paulo, ele disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A maior alegria de Paulo estava em Cristo, e ele sabia que poderia todas as coisas naquele que lhe fortalece. O importante não é o cenário, é quem está contigo. Sabe por quê? Porque Deus, ele está contigo em todas as situações. Deus estava contigo lá, estava com Paulo lá no cárcere, mesmo Paulo sabendo que iria morrer, mas o Espírito Santo estava lá. Deus está contigo, meu irmão. Presta atenção no cenário que você está passando, um momento de dificuldade, de luta, de prova. Não importa a dificuldade, o importante é saber que Deus está conosco. Então se alegre na presença do Senhor, se alegre em Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, ele se animou no Senhor. Em 1 Samuel capítulo 30, Davi tinha perdido tudo, e a Bíblia diz que ele se animou no Senhor. Ele não precisou ter carta
carro, ele não precisou ter casa para se alegrar em Deus. A presença de Deus foi suficiente para Davi se alegrar. Então se alegra no Senhor neste momento, querido. Qual é a sua maior alegria? Onde está o seu maior prazer? Porque se estiver em Deus, você pode todas as coisas naquele que te fortalece, porque esta situação você consegue sair com Deus, porque Deus ele vai te orientando, ele vai lhe ajudando. Ei, querido, no momento em que você está passando, seja qualquer dificuldade, se você entender que Cristo é a prioridade, a primazia na tua vida, você consegue superar todos os obstáculos, todas as circunstâncias adversas que vêm contra a nossa vida tentando nos abater. Eu profetizo a presença de Deus na tua vida, eu profetizo o Espírito Santo sobre ti neste momento. Você que está ouvindo este áudio, você que está vendo este vídeo, que Deus possa ser derramado sobre a tua vida de uma forma sobrenatural neste momento. Receba a presença de Deus aonde você está, receba a glória de Deus aonde você está, e saiba que Deus tem algo grande na tua vida a realizar. Eu perdi tudo, querido, e hoje eu estou aqui porque Deus me deu tudo novamente, e mesmo se Ele não me desse em dobro, eu estaria me alegrando no Senhor, porque eu entendi que o meu maior prazer tem que estar em Cristo. Que Deus abençoe, deixe seu like, se inscreve no nosso canal e fique na paz neste momento.